Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, gente, então no último vídeo a gente parou aqui no exercício 3, né? Resolvi a letra A, a letra B e a letra E com vocês, certo? Muito bem. Então vamos relembrar um pouquinho, vamos voltar aqui para as regras práticas. Que são regras que o tio gosta de usar para balancear a brincadeira, né? Então, quando a gente tem uma equação química que o NOx não varia, a gente segue o passo 1, 2, 3. Quando a equação é simples e o NOx varia, a gente segue os passos 1, 2, 3 e 4. Agora, quando a reação for mais complexa, a gente segue os passos A, B, C e D, né? Então, tá aqui o passo 1, 2, 3, 4, né? E eu queria aproveitar aqui agora para falar um pouquinho sobre o passo 4, né? Para reações de oxirredução bem simplesinhas, a gente usa um método de balanceamento por tentativa e erro, usando a regrinha do macho, né? E por último, a gente usa aqui, checa se o número de elétrons está balanceado. É sempre bom checar o número de elétrons, né? Então, vamos pegar uma equação de óxido-redução simples para a gente balancear usando essa regrinha, né? Então, tá aqui, ó, o alumínio reagindo com gás cloro, por exemplo, vai formar alumínio, cloreto de alumínio, né? Cloreto de alumínio. Muito bem. Então, essa é uma típica reação de oxirredução, né? Alguém está oxidando, ou seja, perdendo elétrons, e alguém está reduzindo. Como é que a gente flagra isso, né? Então, o alumínio, qual que é o NOx dele na forma metálica? É 0. Qual que é o NOx do cloro na forma diatômica? É 0. Aqui, depois da reação, o NOx do alumínio é mais 3, né? Esse 3 veio daqui, e o NOx do cloreto é menos 1. Então, houve variação de NOx, né? Ó, o alumínio variou de 0 para 3 e o cloro variou de 0 para menos 1. A gente já falou de NOx, né? O NOx é o número de oxidação de um átomo, e é a carga que ele teria caso sua ligação fosse completamente iônica, né? Então, aqui, supondo que essa ligação do alumínio com o cloreto é completamente iônica, como a diferença de eletronegatividade é muito grande, né? O cloreto tem uma eletronegatividade muito maior do que o alumínio, a gente pressupõe o alumínio doando os elétrons dele para o cloreto, né? Para o cloro. Né? Então, o que acontece, né? O que tem a ver essa variação de NOx? Se a gente olha, por exemplo, para o alumínio metálico, ele tem 13 prótons e 13 elétrons, né? Cada átomo tem 13 prótons e 13 elétrons. O cloro, na forma diatômica, cada átomo tem 17 prótons e 17 elétrons. Por isso que o NOx é 0, né? O total de cargas positivas e negativas é igual. Eu zero a brincadeira, o meu saldo é 0. Certo? Agora, quando o alumínio se conecta quimicamente com o cloro, né? A gente diz que ele doa o eletronzinho, né? Então, o alumínio, ele doa 3 elétrons. E cada cloro aceita só um, né? Então, tá aqui, ó, ele doa um eletronzinho dele para um cloro, doa o outro eletronzinho dele para outro cloro e doa o outro eletronzinho dele para outro cloro, né? Então, por isso que eu preciso de 3 cloros para reagir com um alumínio, porque cada cloro aceita um elétron, por isso que a carga dele passa a ser menos 1. A carga não, o NOx, né? Esse número de oxidação aqui tem a ver com cada átomo, tá? Essas regrinhas todas vocês já aprenderam lá no ensino médio. Eu não vou ficar detalhando isso daqui. Nós já falamos um pouquinho, né? Mas não vou ficar detalhando isso aqui no último grau, não. Certo? Muito bem. Então,
Quando a gente olha para o alumínio antes e para o alumínio depois, olha só o que aconteceu, né? Esse alumínio que doou 3 elétrons, ele passa a ter 13 prótons e 10 elétrons, né? Por isso que ele fica com um saldo o NOx dele passa a ser mais 3, né? Olha lá, ó. Mais 3, porque ele tinha 13 prótons e 13 elétrons, quando ele estava na forma metálica. Como ele doou 3 elétrons, ele passou a ter 10 elétrons, né? Então, o saldo de cargas positivas e negativas passa a ser mais 3. Ó. Ele passa a ter 3 prótons a mais do que o número de elétrons. Por isso que a carguinha dele, né, o NOx, fica mais 3. O cloreto, da mesma forma, cada cloro tem 17 prótons e 17 elétrons. Né? Depois da ligação química com o alumínio, cada cloro passa a ter 17 prótons e 18 elétrons. 17 prótons e 18 elétrons. 17 prótons e 18 elétrons. Por isso que ele fica com um saldo de menos 1, né? Olha lá. Olha lá. Né? Então, esse número de oxidação é uma linguagem que a gente utiliza para conseguir flagrar quem está doando, quem está recebendo elétrons na reação. Né? E o elétron é uma partícula pequenininha que possui massa. Quando você faz o balanceamento químico de uma reação, você está obedecendo a lei da conservação da massa, né? A lei de Lavoisier. Então, quando você faz um balanceamento ignorando os elétrons, vamos balancear aqui, né? Como é que fica? Aqui fica 2, aqui fica 3, aqui fica 2. Pronto, balanceamos. Né? Não usamos a regrinha. Né? Como é que seria balancear isso aqui pela regrinha? Primeiro começa pelos metais, depois pelos não metais, enfim, aí depois você faz pela regra. Né? Mas vai ficar aqui, ó, 2, 3, 2. Né? Quando você faz esse balanceamento ignorando o número de elétrons, o que acontece? Você está fazendo o balanceamento para obedecer à lei da conservação da massa. Os átomos não se criam e não se destroem numa reação química. Eles só mudam o seu arranjo. Então o alumínio aqui estava na forma metálica e estava sozinho. Né? Ele passou a ficar combinado quimicamente com o íon cloreto. Né? O cloro também estava sozinho. Ele ficou combinado com o alumínio. Então você tem um rearranjo dos átomos. Certo? Acontece que nas reações de oxirredução você também tem uma transferência de elétrons, né? Olha só, o alumínio tinha NOx 0, passou a ter NOx mais 3. Isso significa o quê? Significa que cada átomo de alumínio doou 3 elétrons para os cloros. Então você tem que levar isso aqui em consideração no balanceamento também. Numa reação de oxirredução simples que nem essa, basta você acertar os coeficientes aqui pensando nas massas dos átomos, que automaticamente a quantidade de elétrons que entra e sai na reação também fica balanceado, né? Mas é sempre bom checar, tá? Mas se você pegar uma equação de oxirredução um pouquinho mais complicada, nem sempre isso acontece. É por isso que o tio sempre coloca lá o último item, onde eu peço para você checar o número de elétrons que se está balanceado ou não. Vamos checar então? Olha só. Então, eu podia ter usado a regrinha 1, 2 e 3 para balancear aqui, né? Ó, vamos balancear usando a regra, vai, não vamos tentar fazer rápido não, né? Alumínio mais cloro dando cloreto de alumínio. Olha lá. Vamos usar a regrinha, né? Começo por quem? Começo pelos metais, vou usar o macho. Ó, alumínio tem 1, tá balanceado. Agora eu vou para o não metal. Tem 2 e tem 3. Então, toda vez que eu tenho um par e um ímpar, eu tento jogar para o mínimo múltiplo comum entre eles. Então, o mínimo múltiplo comum entre 2 e 3 é 6. Então, eu boto um 2 aqui, porque 2 vezes 3 dá 6. E eu boto um 3 aqui, porque 3 vezes 2 dá 6. Pronto, acertei o não metal. Agora eu volto, é o efeito bumerangue, né? Eu volto e refaço. Eu vou fazendo isso aqui quantas vezes for necessário para balancear todo mundo. Então, agora eu volto para o metal. Ó. Tem só um aqui e 2 aqui. Eu boto um 2 aqui. Certo? Então, ficou 2, 3, 2. Está balanceado. Tenho 6 cloros, 6 cloros.
Muito bem. Quando eu faço essa brincadeira aqui, né? Olha lá, ó. O NOx aqui é 0, aqui é 0, aqui é mais 3, aqui é menos 1. Quando eu olho aqui, ó, quem está variando, olha lá, eu tenho que fazer o balanceamento de elétrons também, olha lá. Ó, o alumínio eu vou fazer de roxo. Ó, o NOx está indo de 0 para mais 3, né? Ou seja, se o NOx está indo do 0 para mais 3, quer dizer que o NOx está subindo. Ou seja, está havendo oxidação, está havendo perda de elétrons. Eu tinha 13 prótons e 13 elétrons, eu doei 3 elétrons, olha lá, foram 3 bolinhas embora. Então, houve doação, ó, de 13 elétrons passou para 10 elétrons, porque cada alumínio doou 3 elétrons, certo? Então, como houve um aumento do NOx, quer dizer que houve perda de cargas negativas, certo? Então, o que eu percebo aqui? Como cada alumínio passou de 0 para mais 3, então, o que eu descobri com essa variação do NOx? Cada um átomo de alumínio perde 3 elétrons. Foi isso que eu descobri, quando eu olho o antes e o depois. Quando eu olho para o cloreto aqui, para o cloro, né? Que a gente percebe? Que ó, o NOx variou do 0 para o menos 1. Então caiu. Ó, o NOx caiu do 0 para o menos 1. Ou seja, se reduziu. Toda vez que há a redução, quer dizer, olha, negativou o meu cloro, né? Então houve ganho de elétrons. Então um íon, né, quer dizer, um cloro ganha um elétron. É isso que eu estou descobrindo aqui, certo? E aí, como é que eu vejo se o número de elétrons que tá sendo ganho e que está sendo perdido está balanceado? É simples, olha, eu não balanceei a brincadeira, eu não tenho 2 alumínios. Então, se cada alumínio perde 3 elétrons vezes 2 átomos de alumínio, então o número de elétrons que está sendo perdido no total é de 6 elétrons. 6 elétrons estão sendo perdidos, certo? Já quando eu olho para os cloros, quantos cloros nós temos envolvidos na nossa reação? Ó, 3 vezes 2, 6. 2 vezes 3, 6. Então, cada cloro ganha um elétron. Só que são 6 cloros envolvidos na nossa reação, então são 6 elétrons que são ganhos, né? Então, olha só que legal, está balanceado a brincadeira. 6 elétrons estão sendo perdidos e 6 elétrons estão sendo ganhos na nossa reaçãozinha química, certo? Maravilha, a lei da conservação da massa está sendo observada, está sendo mantida aqui na brincadeira, né? Nada se cria, nada desaparece, tudo se transforma, só há transferência de um lugar para o outro, tá? Então, veja bem, olha, o que eu queria mostrar com esse vídeo para vocês? Eu queria mostrar o seguinte: para equações de óxido-redução super simples que nessa daqui, ó, o último passo, que é checar o número de elétrons, é até desnecessário, porque quando eu balanceio aqui o número de átomos, automaticamente o número de elétrons já se balanceiam, né? Mas é sempre bom conferir, por isso que eu coloquei lá o passo 4, gente. Olha lá, o que é a regra prática da tentativa e erro, né? O método das tentativas pela sequência do macho, né? Você vai balanceando primeiro metais, depois ametais, carbono, hidrogênio, oxigênio por último. Faz e volta, até balancear tudo. Depois que você fez isso, e você vai fazendo por tentativa e erro, no final, o que acontece? É sempre bom simplificar os coeficientes caso seja necessário, mas no final o total de elétrons já está balanceado, né? Quando eu pego uma equação de óxido-redução mais complicada, isso não se verifica, né? Eu posso fazer pela sequência do macho e o balanceamento está errado.
Por quê? Porque o total de elétrons envolvidos não balanceou, né? Então aí eu tenho que usar uma outra regra, gente, certo? Então, toda vez que eu tiver equações de oxirredução complexas, eu uso outra regra, né? Que são essas daqui, ó, regra A, B, C e D. Tá claro? Então, olha só, nos próximos vídeos eu vou aproveitar vídeos já gravados para uma outra disciplina. Então, eu dei quantitativa para o pessoal no modo remoto. E aí, para dar um determinado conteúdo lá para eles, eu tive que relembrar um pouquinho o balanceamento de equações de oxirredução. E lá eu pego essas equações de oxirredução que são mais complexas e relembro com eles como é que balanceia, tá? E aí eu estou usando lá a regrinha, a sequência A, B, C e D, tá? E lá o tio está explicando o que eu chamo de reação completa, o que eu chamo de reação incompleta, quase completa, né? E aí você vai entender direitinho, tudo bem? Então, para os próximos vídeos, para os próximos 3 vídeos, se não me engano, serão refilmagens, né? Na verdade é uma filmagem colocada para um outro propósito, mas que você vai entender, ok? O tio vai estar ensinando vocês a balancear reações completas, quase completas e incompletas em meio ácido, básico, tá? Então, o tio vai ficando por aqui. Beijo no coração e até a nossa próxima atividade.